Bem-vindo ao nono conteúdo do nosso Guia Fértil e, para mim, um dos mais importantes. Quais são as causas da infertilidade? Como investigar o porquê, o motivo pelo qual você está tendo dificuldade para conseguir engravidar? Sabe aquele monte de exame que cada médico pede uma coisa e aí quase nunca existe um consenso? Exatamente isso que nós queremos explicar hoje. Essa é a busca da explicação da terceira pergunta fundamental que, no meu modo de ver, todo casal que tem dificuldade para conseguir engravidar deve obrigatoriamente responder. São 4 questões. Qual é a idade da mulher? E todo o seu impacto já foi discutido lá no vídeo 7. Qual é o tempo de infertilidade? E todo o seu impacto já foi discutido no vídeo 8. Qual é a causa da infertilidade? O que nós discutiremos hoje no vídeo 9. E qual é a reserva ovariana, tema do próximo vídeo que nós faremos na nossa série Guia Fértil. E esse é um conjunto de informações que eu venho trabalhando sequencialmente para que vocês possam buscar conteúdo de transformação do seu conhecimento do básico ao avançado. Às vezes a gente procura respostas por detalhe do meu tratamento lá na frente, mas esqueço de ter o cuidado de entender o que é infertilidade, o seu impacto físico, emocional. Isso eu já trabalhei lá nos primeiros vídeos, então eu convido você que está começando a nos acompanhar aqui na live a não perder todo o conteúdo que eu venho carinhosamente fazendo e fazendo com muito carinho mesmo para vocês que estão buscando conhecimento, informação, que trabalha não só a parte técnica, mas um conteúdo humanizado para que vocês entendam a importância de um cuidado bem realizado, tá bom? Só que para responder quais as causas da infertilidade, eu tenho uma super amiga, parceiraça, Carol, minha sócia, amiga, conselheira, com quem a gente conversa bastante e tem muito conhecimento e propriedade para poder nos ensinar várias dicas na busca por uma investigação. Então, deixa eu ver se a Carol já está aqui. Carol, se você estiver aqui, já achei. Doutora Carolina aparece aqui para mim. Vamos ver. Boa tarde a todos. Oi, Carol. Tudo bem, Davi? Tudo bem, e você? Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda, hein? Obrigada, Davi. Obrigada pelo convite. Que legal te ter aqui, Carol. Eu escutei de uma paciente assim, doutora, a gente agendou a transferência de embrião, eu tô acompanhando tudo nas lives do doutor Davi, tá tudo certinho o que você tá fazendo. Ai, maravilhoso. Mas você sabe que é legal, uma das coisas que eu gosto de trazer conteúdo é que deve sempre existir o que a gente chama de coerência ética, né? Que eu não posso vir aqui falar uma coisa e o paciente chegar aqui no meu consultório e fazer outra. Então é uma forma, trazer conteúdo, gerar conteúdo, informação, é uma forma de autocobrança muito grande. É muito mais forte isso do que quando a gente é cobrado por outras maneiras, né? Então, eu me policio muito para ser coerente com tudo aquilo que eu falo aqui no atendimento, né? E é uma forma legal da gente se policiar para sempre fazer o melhor e não deixar acomodar, né? Carol, tem uma história longo pra caramba e eu quero detalhes do detalhes, não estou com pressa. Se põe as crianças para dormir aí, fala para o Chacal cuidar da criançada, que eu quero saber tudo que você tem para ensinar para gente. E o tema hoje é a busca pela causa da infertilidade, tá? Antes da gente falar os fatores de infertilidade e falar sobre os exames propriamente ditos, eu costumo ter 3 cuidados importantes para que a gente possa entender a principal razão da importância de se buscar uma causa. E você fala muito, já deu aula sobre infertilidade sem causa aparente, ou tenho certeza que você pega muitas situações em que o paciente recebeu indicação de fertilização in vitro em algum outro serviço e já iniciou o tratamento sem o cuidado de buscar o motivo pelo qual eles não estão conseguindo engravidar. Indicaram a FIV por algum
para indicar algum tratamento e acabaram não indo a fundo na investigação. Então, antes da gente falar sobre os exames, eu queria ouvir suas palavras sobre o quão importante realmente é buscar a causa da infertilidade, ou você acha que é mais importante não perder tanto tempo assim e partir direto para o tratamento? Vou começar da última pergunta. Eu acho que não perde muito tempo. Lógico, com algumas exceções por conta de regionalidades, porque algumas cidades muito pequenas as coisas funcionam de uma maneira mais morosa mesmo, e aí sim a gente pode perder um pouco mais de tempo se a gente for depender de muito convênio, convênios que têm burocracia. Então, esse é um tempo que a gente perde, e eu acho que perde muito mais tempo quando a gente está fazendo a investigação fragmentada, assim, sem um maestro bom juntando tudo aquilo, porque não é para demorar mais de 1 mês e meio. E eu acho que 1 mês e meio não vai fazer diferença na vida de ninguém. Eu acho que ninguém deve poupar esse 1 mês e meio e indicar tratamento, porque 1 mês e meio ninguém menopausa, 1 mês e meio nenhuma trompa se suicida, não acontece nada com um caso 1 mês e meio. Então, 1 mês e meio a gente deveria dedicar profundamente para fazer as investigações. É lógico que, a depender dessas dificuldades regionais dos exames, a gente deveria conseguir fazer toda a investigação, que eu acho muito importante. Cada vez mais, com experiência e com qualidade dos exames, a gente vem percebendo no FIVMED que as esterilidades sem causas aparentes vão ficando muito menor. Cada vez menos esse diagnóstico vai acontecendo. E eu imagino que se eu recebo um diagnóstico de uma doença e o médico fala, eu não sei por quê, eu ia ficar desconfortável com essa informação. Mas ele não sabe? Mas eu tô aqui porque ele é especialista nisso e ele não sabe? Eu acho que eu ia ter um desconforto. Então, eu acho que ir a fundo e procurar 3 causas escondidas. Tem aquelas causas que qualquer ginecologista já vai achar, é fácil. E aquelas causas que chegam pra gente lá no FIVMED chegam mais caprichadas, mais profundas. Eu acho que a gente tem que ir a fundo, ainda que isso nos custe a encheção de paciência de ir atrás do exame, desse tempo, porque eu estou tratando porque eu tenho endometriose. Eu estou tratando porque minha trompa está esquisita e o doutor Davi viu que, apesar do laudo estar não, a trompa tá assim. Eu acho que isso conforta, de certa forma, e dá a impressão que a gente está no caminho certo e não está deixando de ver nada, né? O que você acha disso? Você acha Não, eu que vai concordo. cada vez menos esterilidade sem causa aparente? Eu tiro disso 2 princípios. O princípio da objetividade da investigação. Então, às vezes, vou dedicar muito tempo. O que é muito tempo? Então, você colocou um prazo, 1 mês e meio, às vezes 2 meses, 2 meses. que sejam 3 meses. Que sejam 3, porque nada. demorou para provar, que demorou para menstruar, Uhum. que o marido demorou um pouquinho, o cariótipo que não saiu, o exame que não saiu. Que sejam 3 meses de você chegar, no caso novo, de uma consulta e retornar com os resultados dos exames para o seu médico, certo? Porque tem pacientes que levam anos nessa fase. Vai no ginecologista, pede o exame, agora pede outro, agora não é nada, agora eu peço o exame, peço o exame, peço o exame, peço o exame, e exames não engravidam. Então, os exames não são feitos para te ajudar a engravidar. Então, o raciocínio propedêutico do casal com infertilidade segue como qualquer outro casal que procura um médico com uma dor. Vamos supor, eu estou com uma dor de barriga. Eu peço um exame, eu quero descobrir o porquê para saber o tratamento. Infertilidade é igual. O paciente procura o médico com sintoma, e o sintoma é não gravidez, e eu preciso saber qual é a doença que está causando esse sintoma. Sim. Porque, que é o segundo princípio. Então, o primeiro princípio da objetividade. O segundo, para nós entendermos que a infertilidade, embora tenha classificação de Código Internacional de Doença como uma doença, e é uma doença, classificadora, no fundo, ela é o sintoma de alguma doença que está levando você a ter a dificuldade. A dificuldade de engravidar é o sintoma de alguma doença que está cometendo o trato reprodutor, ou da mulher, ou do homem, ou do casal. Então, a objetividade, a busca pela causa, a explicação do motivo, e aí a única coisa que eu acrescentaria mais é que, às vezes, sabendo o motivo, você consegue individualizar o tratamento. Então, por exemplo, poxa,
vamos supor que eu tenho que fazer uma fertilização in vitro. Se eu sei que é por conta de uma endometriose, por exemplo, eu posso ter alguns cuidados a mais durante o tratamento para cuidar da forma de fazer para tentar ter melhor resultado. Se eu sei que é um fator masculino que estava oculto, às vezes porque uma fragmentação de DNA estava ali alterada e não tinha sido vista, eu posso melhorar a forma de fazer o tratamento para aumentar a chance de dar certo. Então, saber a causa pode direcionar o tratamento correto, porque nem todo mundo precisa de FIV, né? E pode fazer com que a gente consiga fazer o ajuste fino do tratamento para individualizar cada etapa e aumentar a chance de gravidez, porque você sabia qual era a causa daquilo que estava atrapalhando o casal e consegue fazer de forma direcionada. Concorda? Tirando o conforto que dá achar o inimigo. Conforto psicológico de você achar o que está acontecendo e saber como lidar com ele, saber todas as consequências ao longo da vida, tanto da vida reprodutiva quanto da vida da paciente, né? Eu acho muito importante que a gente vá até o final. Bom, então o casal chegou lá no seu consultório, já vou chegar assim, né? Assim, espero que seja sempre. Às vezes vai a mulher sozinha, mas o casal chegou lá no consultório. E aí, como tudo começa na investigação? A primeira vez que você vai no consultório, vamos lembrar que tem que ser 1 ano de tentativa se você é jovem, e tem que ser só 6 meses de tentativa se você é jovem também. Mais de 35 anos, tem que ser só 6 meses. Não, muito jovem, muito jovem. Então, se você chegou no consultório do seu médico com esse tempo de infertilidade, está tudo ótimo. Porque vamos fazer um parênteses aqui, a gente continua recebendo pacientes que estão com ginecologista ou que não está com investigação nenhuma há 3 anos, há 5 anos, há 7 anos, sem nenhuma investigação. Isso não deveria acontecer de jeito nenhum, né? Então, chegamos lá. A primeira pergunta que eu faço e que eu começo a abrir minha linha de raciocínio é a idade da paciente. Então, eu não acho que existe esterilidade sem causa aparente numa paciente de 40 anos. Eu recebo muita dó. Meu ginecologista estava dizendo que não achou nada para eu não engravidar. Mas eu comecei com 39, agora eu estou com 41 e eu tenho aquela sigla, ESCA, esterilidade sem causa aparente. Não. A idade é um fator. Então... Olha que legal. Eu li um artigo ontem que chama a relação de prognóstico com o tempo. E aí, nesse artigo, ele fala assim, eu vou mandar, é muito legal. Ele fala assim, a infertilidade sem causa aparente, geralmente, é o diagnóstico de mais ou menos 10% das mulheres mais jovens. Uhum. Mas pode chegar a 80% dos diagnósticos de mulheres com mais de 40. Então, não Ou seja, a proporção onde eu não acho uma causa. Quando a paciente é jovem, sei lá, 30 anos de idade, ele coloca abaixo de 35, mas quando a mulher tem 30 anos de idade, você acha diagnósticos de forma mais clara. Eu quase não tenho casos não diagnosticados. Quase todos são diagnosticados. Quando a mulher tem idade muito avançada, às vezes você não acha um fator tubário, claro, um fator masculino no espermograma. E ele fala, gente, é uma infertilidade sem causa aparente. E com muito mais frequência, ele coloca lá na fonte dele 80%. Achei meio exagerado, mas ele coloca lá no artigo. Uhum. Ou seja, o que ele defende não é infertilidade sem causa aparente. É o fator idade levando a dificuldade de conseguir engravidar. Exatamente. Que é o que você está falando. Então, assim, a idade é o fator da causa, que muitas vezes a gente vê no laboratório do problema. Isso mesmo. Então, envelhecimento ocitário, ainda que a sua reserva ovariana seja boa, ainda assim, eu não deixaria nunca escrito no meu prontuário ESCA, esterilidade sem causa aparente. Meu primeiro diagnóstico já é. Na primeira pergunta, qual a sua idade? 40. Eu já ia colocar idade materna avançada. É um diagnóstico. E aí, vamos tentar organizar por fatores de infertilidade? Porque tudo bem, aí nós vamos fazer a anamnese. Eu vou pular essa etapa aqui depois, porque daí a gente vai usando a anamnese para falar dos fatores para ficar um pouco mais organizado. Sim. Porque daí o médico vai fazer a anamnese, vai conversar com você, vai ver a sua história, já vai começar a criar um monte de hipótese ali. Só na conversa ali já dá para tirar um monte de coisa, né? Mas eu quero setorizar. Então, onde pode estar o problema? Setorizando. Então, por exemplo, o problema pode estar no ovário,
no útero, no caminho das tubas uterinas ou na pelve, no colo do útero, com o fator masculino. Entendendo o útero como útero e endométrio. Pode ser? Pode ser. Ótimo. Então, nós vamos falar de fator masculino, fator uterino, fator tubário, fator cervical, tubário, tubo peritoneal, né? E fator ovariano. Fechou. Certo? Então, colocaria mais. Depois a gente fala mais sobre fertilidade sexual aparente, quando eu não achei porcaria nenhuma, e aí eu quero direcionar uma conduta. Então vamos começar de ovário, porque já começamos na idade? Boa. Então, poxa, então eu tô lá com o casal e agora eu quero pesquisar. Eu quero saber por que esse casal não engravida. O problema pode estar em vários lugares. No ovário, quais são os possíveis problemas que o ovário pode proporcionar para justificar a não gravidez? Primeiro, idade, envelhecimento do óvulo, baixa reserva ovariana, que não necessariamente vai causar infertilidade, mas eu acredito muito mais na qualidade, diminuindo com o envelhecimento do que na quantidade. E ovulação, que a gente descobre com uma pergunta, né? Você menstrua regularmente? Você tem ciclos menstruais que vão de 28 em 28 dias, mais ou menos 3 ou mais ou menos 4? Então, se a pergunta é sim, eu já estou praticamente satisfeita com o diagnóstico. Mas, frequentemente, eu já recebo outras provas, que normalmente a ovulação é algo que o paciente já descobre em casa. Ah, doutor, eu faço o teste de ovulação da farmácia e dá positivo. Eu já fiz um ultrassom de rotina e mostrou o corpo lúteo depois da minha época de ovulação. Eu sinto que eu ovulo, tenho dor, muco cervical, aquela secreção parecida com clara de ovo. Então, a paciente tem todos os comemorativos da paciente que ovula. Então, eu já sei. Você, então, não está deixando de engravidar porque você não ovula, como na paciente com síndrome do ovário policístico, que me conta que minha última menstruação foi em novembro. Não menstruo nunca. Todo mundo já me falou na minha adolescência que eu tenho síndrome do ovário policístico. Parei o anticoncepcional, não consigo menstruar nunca. Então, já divido a paciente que ovula todo mês da que não ovula. Bom, então, do ovário, o primeiro fator que poderia atrapalhar o casal a não engravidar é o fato dela não estar ovulando, não estar soltando, liberando o óvulo para que ele seja fecundado pelo espermatozoide. O que não tem nada a ver, por enquanto, com menopausa. Óbvio que a menopausa quer dizer que não vai ovular nunca mais, mas assim, não necessariamente isso. Então, e para ter certeza que a ovulação acontece, eu estou falando certeza, muitas vezes basta caracterizar o ciclo menstrual. Como a Carol falou, então se o ciclo for super regular, presença de muco, sintomas pré-menstruais, então esses sinais que aparecem garantem que você ovula, porque a mulher mesmo às vezes gera aquela angústia, será que eu estou ovulando? Então gera essa ansiedade. E sinais que podem dizer que não está ovulando são ciclos muito bagunçados, irregulares, né? Já dão indícios de que a ovulação talvez não esteja acontecendo. Agora, vamos supor que eu quero confirmar, Carol. Ela não acreditou em você. Fala, não, eu quero ter certeza. Eu quero ter certeza que eu ovulo. Comprova para mim que eu ovulo. Boa. Tem exame para confirmar a ovulação? Sangue. A gente pode escolher o sangue e confirmar que o LH, mais ou menos um dia antes da ovulação, aumenta. Depois da ovulação, a progesterona também aumenta. Então, são 2 exames laboratoriais de sangue. A gente pode fazer a fita do LH de farmácia e se ela der positiva, ela tem alta sensibilidade e especificidade, ou seja, ela é boa para confirmar que você realmente ovula. Se ela der negativo, não quer dizer que você não ovulou. Aí o cuidado é esse, porque você pode ter feito uma fita de LH hoje cedo, o seu pico de LH aconteceu logo depois, então deu negativo, e amanhã você só vai fazer outro 10 horas da manhã, porque é carnaval, e aí ela já negativou. Então, é um capricho, né? Não é muito frequente, mas pode dar negativo uma fita de LH que ficou caprichosa aí entre só 24 horas de pico de LH. Mas o sangue, caprichosamente também no pico de LH vai dar, mas a progesterona é mais garantido, né? A progesterona é batata.
maravilha. E outra, pelo amor de Deus, colher na época certa. Isso. E a progesterona é baixa no ovulo. Não, a gente calcula colher a progesterona mais ou menos 8 ou 7 dias antes da data prevista da próxima menstruação. Ah, meu ciclo é de 40 dias. Colhe no 31º. Meu ciclo é de 28 dias. Colhe lá no 20º, 21º dia. Porque aí sim você está dosando na época certa. Se ela for maior do que 3, você ovulou. Ovulou naquele ciclo. Ovulou, não tem como errar. E ultrassom também, né? Se você fizer acompanhamento ultrassonográfico, olhar um folículo hoje, um corpo lúteo amanhã, pronto. Confirmamos também que você ovulou. Então tem como confirmar para quem estiver duvidando que realmente ovula. Então dá para fazer diagnóstico. Então, problema do ovário, ovulação, respondido. Deixa eu só fazer um parênteses para um paciente que chega frequentemente no consultório dizendo assim, meu ciclo é super bagunçado. Aí eu pergunto, quando foi o último, penúltimo, antepenúltimo? Vou perguntando. Tá super regular. Porque o ciclo um dia deu 29 dias, outro mês deu 28, outro mês deu 27, outro mês deu 30. Isso é ciclo regular. Isso só quer dizer que você um mês ovula no 14º, outro no 15º, outro no 13º. E a gente não precisa ser um relógio britânico para dizer que ovula. A ovulação pode acontecer nesse intervalo que está tudo bem. E se a ovulação for mais para frente, ela empurra a menstruação mais para frente. Se ela for mais antecipada, ela vai antecipar a sua menstruação. E dentro desse intervalo é aceitável, né? Mais ou menos 28 dias. Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Boa. Bom, então, ovário, investigação de ovulação. Aí você me falou sobre idade. Ou seja, uma das causas de não gravidez pode ser... Posso usar o termo má qualidade do óvulo? Que daí eu uso a idade como contexto? Fechou. Então, puxa, eu não estou conseguindo engravidar porque o óvulo tem uma má qualidade. Existe algum exame para medir a qualidade do óvulo? Existe exame para medir a quantidade do óvulo. A quantidade que você ainda tem guardada dentro do seu estoque. Qualidade, tá, mas não é qualidade. Não é qualidade. Qualidade, eu penso em estabelecer um paralelo imediato com a idade. Então, Boa. é lógico que tem gente, não tem gente que vocês ouviram falar que engravidou com 43 anos de cara? Aquela paciente saiu da grande frequência de pacientes que aos 43 anos têm má qualidade ossitária? Assim, esse caso, eu acho que reverbera muito o caso da paciente que engravida tardiamente. Então, fica, não, isso aí que você está me contando é mentira. Não é verdade isso. Você está vendo um caso e está reverberando porque é um caso raro. Vamos ver se você está sabendo de todas as mulheres de 43 anos que estão tentando engravidar nesse momento e não estão conseguindo. Esse caso não aparece. É a mesma coisa da paciente que engravidou com um DIU. Todo mundo põe a foto do bebê segurando o DIU. É um caso raro. Então, fica parecendo que aquele caso fica muito frequente. Mas, no geral, a taxa de gravidez é alta, abaixo dos 35 anos. Vai ficando cada vez mais média dos 35 aos 40. E acima dos 40, ela vai ficando cada vez menor. Então, para a gente estabelecer uma qualidade do óvulo com a idade. Então, a gente não tem um exame para medir a qualidade do óvulo. A gente acaba inferindo, acreditando que, por conta da idade, o óvulo pode ter menor qualidade. Algo que também pode acontecer quando a gente também avalia hábitos de vida, por exemplo. Poxa, eu sou tabagismo, eu tenho uma doença metabólica, eu tenho hiperandrogenismo. Então, existem alguns exames complementares que a gente pode avaliar que pode me fazer pensar, gente, talvez, sempre talvez, gente, sempre talvez esse óvulo tenha má qualidade. Mesmo em relação à idade, talvez esse óvulo tenha má qualidade. Porque se fosse verdade isso, você vai numa maternidade hoje em dia e vê quem é que tem hábitos maravilhosos de vida, também não é assim, né? Então, sejamos cuidadosos também. Mas a qualidade do óvulo não pode ser medida por exames apenas na prática, quando você está tentando engravidar, ou a gente consegue, no tratamento, na fertilização in vitro, dar notas classificatórias melhores. Também não quer dizer que a gente tenha todas as informações, mas a gente consegue olhar o óvulo lá no microscópio, né? Consegue olhar a qualidade do embrião que está sendo formado, dar uma nota, e às vezes nem sequer conseguir o embrião com o óvulo que a gente conseguiu coletar. Então, infelizmente, a gente não tem um exame capaz de afirmar se seu óvulo é bom ou não é bom. A prática vai falar muito mais alto do que a teoria.
Então, falamos sobre não ovulação, qualidade do fator ovariano, não ovulação, qualidade do óvulo, e o terceiro cuidado é medir a reserva ovariana. E aí, eu adianto, medir a reserva ovariana não é para saber se é a causa da sua infertilidade ou não. Mulheres com baixa reserva ovariana, ou com boa reserva ovariana, ou seja, com boa quantidade de óvulos, ou com baixa qualidade de óvulos, não tem justificativa de causa de infertilidade. Porque uma mulher com uma boa quantidade de óvulos, com 35 anos, ovula um óvulo por mês. Uma mulher com baixa quantidade de óvulos, mas que ainda os tem, ovula um óvulo por mês. A chance mensal por gravidez, única e exclusivamente por conta da reserva ovariana, é a mesma se olhar essa única variável. Então, as diretrizes de reserva ovariana deixam de forma clara que medir a reserva ovariana não serve para você buscar a causa da infertilidade. Mas, para nós, é uma informação fundamental para que a gente consiga avaliar o prazo que eu tenho para poder planejar nossa conduta, planejamento estratégico no tratamento de fertilização in vitro. Então, é um dado complementar fundamental, estratégico, para depois, quando eu for nortear uma conduta. Porque se você tem baixa reserva ovariana, eu vou ser um pouco mais prático e objetivo para fazer alguma coisa. Se você tem boa reserva ovariana e é jovem, além de tudo, idade, reserva, eu vou ter um pouco mais de cuidado para acelerar meus passos. Então, Carol, eu nem passei para você a bola da reserva, porque é o tema do próximo vídeo, e porque depois eu vou compilar todas essas informações, idade, reserva ovariana, causa da infertilidade, tempo de fertilidade, para depois ajudar a construir o raciocínio para a gente poder indicar uma conduta lá na frente. Boa. Então, eu quero guardar o mistério aqui. Vou guardar o mistério e sabia que a Carol é boa demais, e ela já ia queimar a largada aqui, eu já pulei. Já... Mas então, a gente pode ter como medir, né? A reserva ovariana, você queria colocar no... Não vou falar nada. Ah, não vai falar nada, guardar, entendi. Vou guardar. Sabia? Estou falando. Tô guardando. Senão não vai querer meu próximo. Boa. Vou dar spoiler. Então, reserva ovariana é fundamental, é muito importante. É essencial saber a reserva ovariana. Não saia do consultório do médico quando termina a investigação sem saber a sua reserva ovariana. Mas eu vou falar sobre ela no próximo vídeo. Boa. Então, não vou perder. Então, ovário, já falamos. Ovulação, qualidade do óvulo e reserva ovariana. O que você quer falar agora? Útero? Você entraria em... Lógico que são situações de exceção, mas na qualidade do óvulo, até na formação do embrião, com possíveis causas raras genéticas, entraria dentro do óvulo? Do cariótipo? Boa. Porque é um exame que a gente pode pedir, né? Isso, exatamente. Boa. Bem lembrado. E aí, então, fala mais. Existe... assim, nós recebemos muitos pacientes que a esterilidade sem causa aparente já está tatuada na testa e que não achei nada, né? E aí você pede um cariótipo e acha uma variante da normalidade. O que é a variante da normalidade? A pessoa é normal, ela tem um desenvolvimento intelectual normal e ela guarda uma alteração do cariótipo. Tem infinitas alterações do cariótipo. Normalmente a gente precisa de ajuda do geneticista para a gente estabelecer qual é o peso de algumas alterações. Mas está ligado à qualidade do óvulo e à transmissão genética de boa qualidade embrionária ter um cariótipo normal, com algumas alterações, como translocações cromossômicas, podendo causar uma qualidade ocitária ou uma formação de embriões de má qualidade incompatíveis com a vida ou com uma maior chance de síndrome genética com baixa taxa de implantação. Então, ainda na qualidade, eu olharia para o cariótipo, um exame liberado pelo plano de saúde, de fácil realização, um exame que se colhe no laboratório, e a única chatice dele é que ele é demorado, né? Demora um mês para ficar pronto. Mas é um exame que pode nos ajudar a medir um óvulo ou um espermatozoide, os dois, que possa ter menor qualidade genética, ou um risco de menor qualidade genética. Boa. Gostei, boa, Carol. Obrigado por lembrar. Então vamos para fator tubário? Passou, a Andresa colocou aqui para a gente. Fala sobre hidrossalpinge. Então, vamos para fator tubário? Vamos.
Tubo peritoneal? O Vamos. que são as tubas? As tubas ou trompas são duas estradas, duas ruas, dois túneis que saem da parte de cima do útero, que vão levar o espermatozoide que está subindo da vagina para o colo do útero, para as trompas, para encontrar o óvulo que está lá na pontinha da trompa. Então, é uma parte mecânica da fertilização. Boa. Boa. Então, aqui é o útero, esse caminho aqui, boa. né? Então, normalmente, o espermatozoide ejaculado aqui entra no útero, nada pela tuba e vai fecundar o óvulo aqui no finalzinho dela. Aí, aqui, ele fecunda, forma um embrião que demora de 5 a 7 dias para voltar para o útero. Então, a tuba é o caminho do óvulo. Então, a tuba ela tem uma função, não é só o caninho, né? Isso. Ela ativamente ela vai lá e capta o óvulo aqui no ovário, ela tem cílios, né? Tem movimentos ciliares que facilitam esse percurso de ida e volta de óvulos e espermatozoides. Mas é onde a fecundação acontece, é um órgão essencial para que ocorra a fecundação, né? E aí? E o que tem a ver a tuba com as causas de infertilidade? Dá para investigar? Pode ser um fator tubário? Pode ser o problema estar ali? Boa. O exame, um dos exames de primeira linha que a gente faz, isso é bem difundido, às vezes é difícil o paciente ter chegado no nosso consultório sem ter feito uma esterossalpingografia. O exame que testa... Espera um minuto. Minha esposa entrou no live. Não acredito nisso. Paulinha entrou na live. Meu Deus do céu, minha esposa não quer. Desculpa, Carol, mas um beijo aqui para minha esposa. No momento que a Paulinha entrou, apareceu um monte de coração aqui, gente. Olha o sorriso. Apertando 17 corações. Desculpa, Carol. Volta tudo, eu me perdi. Ela aparece, você me perde. Paulinha, obrigada por ser nosso telespectador. Desculpa, volta tudo. Volta tudo. E aí? A trompa é um caninho que, se aberto, deixa o espermatozoide subir e o embrião voltar para o útero. Então, é uma parte mecânica da fertilização, da gestação natural, que essa trompa precisa estar aberta para a fertilização acontecer, para a implantação embrionária acontecer, para a gestação acontecer. Então, algumas doenças ocluem, deixam a trompa doente, impedindo a gestação. Mesmo tendo óvulos lindos, idade linda, sêmen ótimo, o sêmen chegaria lá, mas a trompa fechou, por algumas doenças que a gente pode discutir agora. Mas o exame que checa se a trompa está fechada ou aberta, a primeira característica do exame, tem um nome horroroso chamado histerossalpingografia. Grafia é a contrastação do órgão. Então, a gente vai fazer a grafia do útero, histerossalpingografia, que é a denominação da trompa. Basicamente, é passar um catéter no colo do útero, que joga contraste, compressão, que não tem para onde sair. O colo do útero vai ficar ocluído por esse catéter, e o contraste vai passar pela trompa, caindo na cavidade abdominal. Essa é a prova de que a trompa está aberta. Então, basicamente, às vezes... Assim, das esterossalpingografias que você recebe, óbvio que é um número chutado, quantos por cento das que têm laudo normal realmente estão normais? Difícil isso, hein, Davi? Um chute, um palpite, só para ter uma ideia. Acho que 50%. 50%, acho que... Eu diria por aí também. Diria por aí também. Existe uma condição de regionalidade, né, para você poder falar isso. Mas existe um problema aqui, no Brasil inteiro, nos Estados Unidos, na Europa, assim, no mundo, por todo lugar que eu vejo. Então, por mais que exista um exame chamado esterossalpingografia, ele depende de quem está realizando o exame, a habilidade para fazer o exame com a técnica correta, se Deus quiser, de forma delicada também, e a interpretação da sua imagem. Então, pelo
amor de Deus, se você fizer o exame de esterossalpingografia, leva a imagem para o médico olhar. O médico olhar só o laudo da sua esterossalpingografia, tem um risco muito grande de errar o diagnóstico, ou ele não é especialista em reprodução, na minha opinião. Porque para quem está querendo achar a causa mesmo, quem quer procurar pelo em ovo, né, e agulha no palheiro, tem que olhar a imagem da esterossalpingografia para isso. É muito frequente. Tem centros onde eu acho que essa opinião de achar que é alterado, apesar de laudo normal, é quase nulo. Eu sempre concordo com o diagnóstico e existem centros que eu quase nunca concordo com, assim, quase nunca, 50% não concordo com o diagnóstico. Basicamente porque eu entendo que alguns centros eles estão esperando apenas que a trompa espirre contraste para fora dela. E isso não é a única questão que a gente está procurando. A trompa, o Davi falou, é um espaço, é um caninho oco. Mas ele não é um canudinho parado, onde o espermatozoide vai nadar. Não, o útero faz movimentos e contrações e movimentos que vão ajudar o espermatozoide na hora certa a subir, porque isso é mediado por hormônios. Os hormônios são inteligentes e dizem para o útero qual é o sentido que tem que movimentar. Depois a trompa faz movimentos que ajudam o espermatozoide a chegar. A hora que muda a sequência de hormônios, a trompa está entendendo que não é mais para esse sentido, é para o outro sentido. Então, as doenças, elas não só ocluem e entopem a trompa. As doenças podem só deixar a trompa careca, sem essa estrutura microciliar que fica batendo para ajudar essa turma ir de um lado para o outro. Além disso, alguns fatores externos à trompa podem pinçá-la e deixá-la fixa às alças intestinais que estão em volta ao útero, à parede do abdômen, fazendo com que ela, apesar de ter uma movimentação, ela não consegue, porque ela está fixa. Então, a esterossalpingografia, ela consegue, de alguma maneira, mostrar esse pregueamento mucoso, como que a rugosidade da trompa está por dentro e como que a trompa está disposta na pelve. Se ela está toda angulada, se o contraste cai de uma maneira esquisita. Então, há de se ter uma certa paciência do radiologista de fazer um exame complicado desse. E tem problema nisso, né? O convênio quer pagar um exame extremamente mal pago, o centro radiológico tem dificuldade de pôr em prática boas práticas de uma esterossalpingografia. Então, acho que essa maior questão aí é a falta de profissionais especializados em esterossalpingografia. É o mesmo radiologista que vê tudo na clínica, ou às vezes o radiologista menos experiente, falando de uma trompa que está aberta. Isso que normalmente se quer ver, né? Ou seja, não basta dizer que ela está aberta. Existem outros achados que podem direcionar que talvez o problema esteja ali nas tubas uterinas, que é uma das causas mais frequentes de infertilidade. Então, o fator tubário é frequente. Então, cabe o cuidado. Então, para avaliar o fator tubário, ainda hoje a esterossalpingografia é o padrão ouro de investigação. Existem outras formas de investigação das tubas, que a doutora Carolina é a nossa grande mestre, né? Que é tentar fazer uma esterossalpingografia pelo ultrassom. Ao invés de jogar o contraste e fazer raio-x, ela usa um meio especial para fazer com que um sorinho, eu estou usando sorinho em termos bem coloquiais, passe pelas tubas e ela consegue fazer, através do ultrassom, uma leitura da tuba. São formas de tentar avaliar a tuba de outra maneira, senão pela esterossalpingografia, que também pode ser realizada. E, às vezes, até numa cirurgia. Às vezes a paciente vai ter que fazer a cirurgia por algum motivo, também numa laparoscopia. Também é uma forma eu não vou indicar uma cirurgia para estudar a sua tuba, pelo amor de Deus. Mas numa dessas, eu vou precisar fazer uma cirurgia por algum outro motivo, eu posso também aproveitar o momento para poder avaliar como estão as tubas uterinas. São as 3 maneiras que a gente tem
de avaliar o possível fator tubário. E os seus achados, aí respondendo para quem falou sobre a hidrossalpinge, a hidrossalpinge, que é a dilatação da tuba, é um dos fatores mais graves do fator tubário, aquele que é claro, evidente, mas podem ter achados menores, como uma obstrução, você tem que avaliar o tipo de obstrução que tem. Então, tem diversos achados. Eu não vou me estender tanto, porque senão não dá tempo de discutir todos os outros fatores, tá? Mas eu queria discutir, porque saber que é um fator tubário dá um norte de onde está o problema. Mas, às vezes, eu tenho que saber o que está causando isso, que é o que você falou assim. Então, quais são as possíveis causas de fator tubário? Endometriose e infecção. Endometriose frequentemente tem sintomas, rolo de dor, tenho infertilidade e tenho trompa doente na histerosalpingografia, eu vou pensar muito frequentemente em endometriose. A infecção, ela é mais difícil de se fazer o diagnóstico, porque ela pode ter acontecido 10 anos antes, você pode ter sido assintomática ou pouco sintomática nessa infecção, e aí isso impede com que a gente trate, a infecção fica lá até que o corpo debele ela vai fazer um estrago na trompa, que é muito delicada, porque não faz estrago no útero frequentemente, porque o útero é mais robusto. A trompa é muito delicada, muito fininha, a infecção fica lá um tempo, causando grudes, causando obstrução. A hora que você vai querer engravidar, você vai fazer a histerosalpingografia e vai ter obstrução. Então, basicamente, infecção e endometriose. Você lembra de mais alguma outra causa? E aí tem pacientes que têm cirurgias pélvicas prévias, né? Então, às vezes, eu tive cirurgia. Então, eu operei apendicite lá no passado, dão indícios de aderências e possíveis fatores tubários também. Então, endometriose, infecções e cirurgias pélvicas são as principais causas de fator tubário. Agora, a histerosalpingografia não dá diagnóstico de endometriose, não dá diagnóstico de infecção, não dá diagnóstico que tem a consequência foi da cirurgia, só mostra onde está o problema. E aí, nesse processo de investigação, você pode ampliar a sua investigação para buscar ativamente a doença endometriose. Poxa, eu tenho um fator tubário e investiguei, também acho que eu tenho endometriose. Para isso, eu posso fazer exames como a ressonância magnética de pelve, um ultrassom especializado para avaliar a presença ou ausência de endometriose, que são exames, de novo, operador dependente. Tanto a ressonância quanto o ultrassom dependem da qualidade técnica do serviço e do profissional que vai fazer a leitura do laudo para poder chegar ao diagnóstico. Então, quando a gente avalia o fator tubo-peritoneal, eu tenho que ampliar o diagnóstico tubário, às vezes, para a possível causa do fator tubário, para que nós possamos ser mais cuidadosos. Porque a partir daí, eu vou lá na frente, a gente não é o tema da live hoje, a gente vai precisar direcionar uma conduta para fator tubário. E saber qual é a causa disso pode direcionar a melhor conduta. Então, certo? Perfeito. Algo mais de fator tubário? Acho que não. E lembrar sempre que o ultrassom transvaginal de rotina do consultório que você está fazendo com o seu ginecologista, muitas vezes não é importante, não é suficiente para fazer o diagnóstico dessas doenças que a gente está querendo. Então, precisa de um ultrassom diferente com preparo intestinal e de uma ressonância para fazer esses diagnósticos, especialmente se essas doenças forem mais leves e mais escondidas, o que não quer dizer também que ela não é importante para a fertilidade, mas que ela vai ser mais difícil de diagnosticar. Carol, antes da gente partir para fator uterino, eu queria só que você desse, de forma breve, falasse da importância de, no mínimo, pensar em endometriose. Né? Porque, às vezes, é uma doença tão subdiagnosticada e, às vezes, a paciente tem sintomas claros que te fazem pensar nisso, né? Mas, às vezes, não. Às vezes, é um diagnóstico que você teria que ter pensado na possibilidade para poder fazê-lo. Me fala mais. Existem trabalhos hoje em dia que dizem que quando a paciente tem cólica menstrual de moderada a severa, que a chance dela não ter endometriose é pequena. Isso não quer dizer que a gente tem que sair todo mundo com cólica achando que não vai engravidar. Mas que, a partir do momento que não engravida,
Se a gente olhar retrospectivamente e souber que a paciente sempre sofreu de cólica, é um achado que nos leva a acreditar muito na endometriose. Ainda que uma ressonância magnética de pelve meio mal feita, que não é para um especialista, é normal. Porque aquelas lesões de endometriose muito pequenininhas que estão no peritônio podem não ser vistas pela ressonância. Então, eu vou juntar, eu tenho 5 anos de infertilidade, comecei a engravidar novinha, com 28 anos, não tenho nada mais e rolo de dor, para tirar a ideia da endometriose da minha cabeça, é difícil. Eu fico com ela, né? Com todo o resto muito bem triado e com a dor associada, eu acho que a endometriose está no nosso... Boa. Então, é importante, às vezes, você saber trabalhar com a hipótese. Será que eu tenho endometriose? Será que eu tenho? E às vezes, tendo a hipótese, pode te ajudar depois a direcionar condutas lá na frente. Não quer dizer que você vai ter que fazer uma cirurgia, alguma coisa assim. Mas é importante você trabalhar com a hipótese, mesmo quando você não está enxergando diretamente o problema. Então, você trabalha que, poxa, talvez seja, e pensa nisso para você direcionar a sua conduta depois. Então, falamos de fator ovariano, falamos de fator tubário. Vamos falar de útero? Vamos. Então, o que eu posso encontrar no útero que pode justificar a dificuldade em conseguir engravidar e quais exames eu peço para isso? O primeiro exame é ultrassom. O útero é um órgão fácil de ver no ultrassom. Lógico, operador dependente, mas a gente precisa olhar o útero, o músculo do útero chama miométrio, nele pode ter mioma, adenomiose e malformação. Então, o útero vai dizer, o útero é um útero único, com tamanho normal, ou tem 2 cavidades, ou tem um septo, ou é um útero que tem 2 colos, 2 úteros, ou é um útero que tem mioma no músculo, que são tumores benignos, que podem distorcer a cavidade, a anatomia uterina, ou a gente tem adenomiose, que é um tipo de endometriose. A endometriose do ovário chama endometrioma. A endometriose do peritônio, endometriose peritoneal, endometriose intestinal e endometriose do útero chama adenomiose. Isso é visto no ultrassom, não é uma doença fácil de ver, ela ainda é muito subdiagnosticada e a gente vai suspeitar dela, lógico, com lesão vista no ultrassom, mas paciente que tem muito sangramento muito forte e muita cólica e dor na relação sexual. Mas um bom ultrassom vê, mas se a gente não tiver acesso ao bom ultrassom, a ressonância magnética da pelve vê a adenomiose também com facilidade a depender do operador. Boa. Então, fator uterino. Não falei do endométrio, né? Então. Mas vamos pensar no músculo, de fora para dentro. Então, eu posso pensar que pode ter um mioma atrapalhando. Então eu tenho mioma, todo mundo tem mioma, não vai engravidar? Pelo amor de Deus. Não, de jeito nenhum. Mas eu preciso buscar, poxa, será que tem um mioma que está atrapalhando? Existem diversas, mas inúmeras possibilidades de tamanho e localização do mioma que vai ou não ter um impacto na sua chance de gravidez. Cabe ao médico saber individualizar a situação. Então, o mioma, adenomiose, doenças do músculo e malformação miliana. Meu Deus, útero bicorno, útero... Não vou engravidar? Não, também não quer dizer isso. Mas cabe ao médico olhar aquela situação para tentar justificar. E dentro do útero, na camada onde realmente ocorre a implantação, que é o endométrio, que é a camada lá de dentro, que também pode ter problemas. Pode ter um pólipo lá dentro, né, Carol? Pode ter uma infecção do endométrio, pode ter um endométrio fino, com alguma que a gente chama de sinéquia, aderência, está grudado lá dentro e fica um endométrio ruim. Só que para fazer o diagnóstico do endométrio, tem que ter muito... O ultrassom ainda é a melhor, inicialmente, né? Um dos melhores exames. Depende muito da fase do ciclo menstrual que você está. Né? Então, se você... dependendo da fase do ciclo em que você vai olhar, você vai ter achados endometriais diferentes. Quando você acaba de menstruar, o endométrio está fininho. Meu endométrio é fino. Não, não é que é fino, você acabou de menstruar. E aí, quando você chega no período fértil, que você consegue enxergar aquele endométrio, mais fácil de tentar enxergar o pólipo, ver se ele cresce, para fazer diagnósticos diferenciais muito facilmente. E depois que ovula, então, aí fica tudo branco, fica difícil de ver. Então, o diagnóstico do endométrio, para dar um fator endometrial de infertilidade,
muitas vezes precisa do cuidado do acompanhamento ultrassonográfico. Então, isso também é algo que às vezes são subdiagnosticados, porque foi lá, fiz um exame, sabe-se lá em qual fase do ciclo, que chegou àquela conclusão, e essa conclusão pode ser precipitada, seja ela boa ou seja ela negativa. Tá? E tanto para o útero quanto para o endométrio, além do ultrassom, você pode lançar mão de exames complementares, né, Carol? Pode fazer uma ressonância, pode fazer uma esteroscopia, que você vai com uma câmera lá dentro do endométrio. Mas a gente pede isso para todo mundo logo de cara, logo na primeira consulta? Eu acho que Não, né? ultrassom para ver o endométrio, eu acho que o ultrassom, desse ponto de vista, é muito do especialista e não do radiologista. Porque o radiologista ele vai ter essa limitação da exposição da paciente a ele, a paciente só foi lá no 23º dia do ciclo, ele só vai ter esse dia. Mas com a gente, a paciente vem no caso novo, ela está numa fase do ciclo. Depois ela volta para ver exame, para mostrar exame, eu vejo de novo o endométrio. Então, são vários momentos do ciclo que a gente não pode perder a oportunidade de olhar, de olhar, de olhar. E às vezes, não é infrequente que eu vi e não vi nada. De repente eu falo, eu estou vendo um pólipo. Isso aí. Não é que eu tô deixando de ver, não é que eu fiz correndo, eu não vi, porque o endométrio se esconde em fase do ciclo. É super importante a gente ter um monte de exame mesmo, às vezes. Boa. Então falamos fator ovariano, fator tubário, fator uterino e o fator cervical, hein? Ainda se fala sobre o fator cervical? O colo do útero, o problema pode ser lá na entradinha do útero? Eu acho que aí a gente tem uma história clínica que nos chama atenção. Então, pacientes assim da minha idade frequentemente iam no ginecologista, jovens, muito jovens, iam no ginecologista e cada vez que vai no ginecologista, o ginecologista dá uma queimadinha no colo. É maravilhoso isso, é super confortável. Aí a gente dá uma queimadinha. E aí dá uma queimadinha de novo. No ano que vem a gente dá uma outra queimadinha. Aí a gente vai queimando. Essas histórias de múltiplas cauterizações do colo do útero, já tirei um pólipo do colo do útero, cauterizei 1000 vezes o colo do útero, ou tive até um câncer de colo de útero, precisei fazer um procedimento de tirar um pedaço do colo do útero. Esse é um fator que eu acho que é super relevante, importante, que eu dou a maior bola. Mas não é, acho que a causa mais frequente que a gente vê no consultório, apesar da gente ter que perguntar toda vez. No dia a dia não é o fator que a gente consegue com tanta clareza justificar como a causa da não gravidez. Boa. E aí, fator masculino. Tem que investigar o marido ou nem precisa? Por vocês acho que não queriam, né? Então, uma parte de umas 5 de investigação, mas não quer investigar. Tem que investigar, faz parte da primeira linha da investigação. Espermograma simples, que pode ser o do convênio, para começar a nortear a nossa investigação. Quando a gente acha uma causa na cara, até do espermograma, fica mais fácil, mas quando tem um espermograma normal, e aí a gente cai de novo na esterilidade sem causa aparente, aí dá uma aflição, né? Porque aí a gente teria como seguir a investigação e ser um pouquinho mais preciso com o espermograma mesmo, do que a gente só ficar nesse espermograma básico. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Se você confia no espermograma básico toda vez ou se você investiga com um aprofundamento sempre. Assim, só para falar, o pessoal está perguntando de trombofilia, eu vou falar assim, tá? Mas deixa eu focar no espermograma aqui. Assim, ó, o fator masculino representa 30% a 40% das causas de infertilidade. É muita coisa, mas é muito. Então, assim, não é que tem que fazer em último caso para ver se tem alguma coisa, não. Primeiro. Tem que fazer na primeira consulta. Olha que sacanagem. Atendi um casal hoje, paciente com câncer de mama, veio para fazer preservação da fertilidade, casada, e a gente está estudando, começou o tratamento hoje, e ela fez 1 bilhão de exames. Imagina quantas semanas, já fez cirurgia, já fez um monte de coisa. E aí, há 15 dias, há 10 dias, eu pedi um espermograma pro cara. Falou, deixa no mínimo, eu vou congelar óvulo, mas deixa eu ter uma ideia do espermograma, né? Vocês estão fazendo. Pergunta se o cara fez. Mas esse assunto, Davi, eu queria dar uma colher de chá. Deixa eu corrigir, não é que o
cara é folgado. Tem uns caras que são folgados. Mas não, é bonzinho. Mas é homem, gente, é o padrão. Não, a mulher já fez cirurgia, tá com câncer, vai fazer quimioterapia, um monte de exame, aplicando injeção, o cara falou, então, tô espermograma, né? Meio constrangedor. Mas eu acho mesmo. Eu acho mesmo. Eu dou a maior bola para quem acha que esse exame é constrangedor. E eu acho que falar pro cara dizendo, para com isso, meu. Isso aí não, eu acho que pode ser constrangedor, mas só de você entender que tá todo mundo achando que você é certo, se achar que é constrangedor, tá tudo bem. Mas ainda assim, desculpa, mas vai ter que fazer. Vai lá, querida. Não é constrangedor, mas acho bom, sei lá, senão você vai resolver isso na casa de outro jeito. Paciência, vai ter que fazer. Existe a possibilidade de colher em casa e levar para os laboratórios. Tem vários laboratórios que fazem isso. Talvez o constrangimento seja um pouco menor. Tem que fazer, não tem jeito. É a primeira linha. E é constrangedor também que faz isso, ó, lá a Ana falando. É constrangedor a mulher que faz um exame constrangedor várias vezes. Muitas vezes a gente faz ultrassom, a paciente perde a conta de quantos ultrassons transvaginais a gente faz durante uma investigação básica. É um monte, é constrangedor também. Então, tem pouca coisa que não é constrangedora. Mas agora respondendo assim, então, teoricamente, a gente tem 3 tipos de espermograma, simplificando. O espermograma comum, que vai fazer no laboratório, o espermograma com processamento seminal, onde eu vou tentar olhar se os espermatozoides realmente conseguem nadar. Eu meio que coloco eles para ver a função dos espermatozoides, se eles estão conseguindo percorrer meios de densidade, como se eu colocasse os espermatozoides à prova, para ver se eles realmente são capazes, assim como parecem no espermograma simples. E o espermograma com teste de fragmentação de DNA espermático, para nós olharmos se, às vezes, o problema, o espermatozoide está nadando bem, está lindão, está maravilhoso, mas o DNA pode ter um problema, levando, muitas vezes, a não gravidez, a abortamento recorrente, a falhas de tratamento de FIV. Então, como que eu individualizo? Eu tenho que pedir tudo para todo mundo? Eu, Davi, não peço tudo para todo mundo. Eu começo com um espermograma simples, tá? Quando que eu vou pedir um processamento seminal, por exemplo? Poxa, quando eu tenho um espermograma simples, limítrofe, tá lá no limite, sei lá, vamos testar um pouco melhor? Ou quando eu tenho uma infertilidade sem causa aparente, caramba, eu não estou achando, eu estou incomodado, não estou satisfeito, faz um espermograma melhor aí, porque como eu sei que é tão prevalente, né, a causa masculina, eu quero ser um pouquinho mais detalhista. E o teste de fragmentação de DNA espermático, eu acabo pedindo quando o homem tem uma idade mais avançada, perto dos 50, quando tem obesidade, tabagismo, maus hábitos de vida. E aí eu tento ser um pouco mais cuidadoso. Porque o problema é que tanto o processamento seminal quanto o teste de fragmentação são exames caros. Então a gente tem que calcular custo e efetividade dos exames para não pedir tudo para todo mundo, né? Mas então eu tento acabar individualizando para nessas situações. Então, no caso de abortamento recorrente, eu acabo pedindo o teste de fragmentação também. Então são exames que eu acabo lançando mão depois. Uma pergunta. E aí, vai. O cabra tendo tido filho do casamento anterior é justificativa para não colher espermograma neste evento atual que não está engravidando? Não, em hipótese alguma. Do mesmo jeito que, assim, existe uma infertilidade secundária, ou seja, o casal já engravidou, a mulher já engravidou, o homem já engravidou e não consegue engravidar de novo. Então, já engravidei uma vez, não vou engravidar de novo. As 2 principais causas de infertilidade secundária são tubário e masculino. Então eu já engravidei a mulher, já engravidei, não preciso fazer exame da tuba. Precisa, porque é uma das principais causas. Às vezes, esse processo gravídico pode ter tido algum acometimento da tuba. Na cesárea, por exemplo, né? Então é um fator de risco. Ou na recuperação do parto. E o homem também, né? O espermograma ele é sensível a variações clínicas que podem acontecer. Então sempre precisa ter o cuidado de individualizar. O que você pode fazer, que a gente não falou aqui, é antes de fazer a esterossalpingografia, que é um exame desconfortável para fazer, avaliar o espermograma do seu marido para ter certeza que o problema não está ali. Só como uma forma de tentar evitar um exame que pode trazer algum desconforto. Mas quando dá para fazer isso, ótimo. Quando não dá, os 2 acabam fazendo o exame e vão embora porque eu preciso do diagnóstico. Tá? Bom, falamos a maioria delas. Então vamos lá. Só para recapitular. Fator ovariano, ovulação,
reserva ovariana e qualidade do óvulo. Fator tubo peritoneal, esterossalpingografia, qualidade das tubas, se elas estão pérvias ou não, cuidado para ler o laudo e depois não pensar nos diagnósticos das causas tubárias, como endometriose, infecções e o histórico cirúrgico prévio. Fator uterino, miomas, malformações uterinas, adenomiose, que a gente começa com ultrassom e, se for necessário, a gente pode pedir algum exame complementar, como a ressonância. Fator do endométrio, que a gente também começa com ultrassom, com acompanhamento seriado, e, se for necessário, a gente faz uma esteroscopia para olhar lá dentro, ver se tem alguma coisa a mais. Fator masculino, a gente começa com espermograma e, quando for necessário também, com alguns processos de individualização, a gente pode pedir um espermograma mais sofisticado, como o teste de fragmentação de DNA e o processamento seminal. Então, essa é a rotina básica, né, Carol? Vamos acrescentar um apêndice das questões da saúde da mulher do ponto de vista endocrinológico, do acompanhamento da tireoide. Perfeito. Então, isso a gente pode fazer para a mulher e para o homem também, porque às vezes nessa pesquisa para o homem, isso ajuda a direcionar o porquê do espermograma estar alterado. É que para a mulher é ainda mais importante, porque eu estou avaliando a saúde dela para poder engravidar, né? Então, eu só não quero me estender tanto por conta do horário, mas nós podemos, então, pedir exames, podemos e devemos, concorda? Podemos e devemos pedir exames para avaliar a saúde da mulher, saúde metabólica, glicemia, colesterol, a tireoide, muito importante. Prolactina. Isso, prolactina. Então, avaliar a saúde das vitaminas, vitamina D, vitamina B. Então, são formas de individualizar a saúde de uma forma geral. E na assistência, a gente chama de assistência integral, né? Ao casal que te procura. Eu acho que é uma coisa muito legal. E que ali, às vezes, pode estar a causa de tudo. Às vezes, quem vai curar a sua infertilidade pode ser a nutricionista, e não a gente. Né? Então, concordo. Ótimo. E aí, existem alguns exames, Carol, que são mais polêmicos, como as trombofilias. Tá? Eu só queria poder responder a quem perguntou. Trombofilia faz parte da investigação do motivo pelo qual o casal não está conseguindo engravidar? Não acho. Também não. A gente não tem que investigar isso na investigação básica. Acho que a gente não tem que pedir. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento à história da paciente. Então, a paciente teve na família aborto de repetição, a mãe abortou um monte, ela já teve aborto de repetição, aí é diferente, não é um caso de infertilidade. Aí, naquela paciente que está tentando engravidar há 1 ano, dizer que um achado isolado de uma trombofilia, que ainda não muito elucidado pela literatura, dizer que aquela causa não está deixando você engravidar, para mim é só algo que vai me distrair, para eu não ver bem a sua endometriose. Tem gente que chega e fala assim, eu tenho mutação da tetraidrofolato redutase, é por isso que eu não engravido. Bom, alguém está comendo bola. Não é por isso. Vamos ver se tinha mesmo diagnóstico de endometriose. E aí a gente fica batendo naquela tecla de uma maneira exagerada, sem olhar para uma causa importante da infertilidade. Boa. Agora, voltando lá à coerência ética, né, que eu falei lá no começo da live, assim, eu conheço a Carol também. Então, nós estamos sendo acadêmicos, porque é uma live de conteúdo, e às vezes eu estou respeitando o médico que não pede trombofilias para os casais na investigação inicial, porque academicamente ele está correto. Okay? Agora, isso não quer dizer que a gente não possa investigar trombofilias, mesmo para quem não tem história, para tentar fazer diagnósticos, eu falo diagnóstico de cuidado, porque às vezes, para investigar trombofilia, eu preciso ter passado por 2 abortos. E às vezes, o casal, a gente fala, será que eu não posso pedir o exame aqui para tentar evitar que ele passe por um aborto? Então, eu não peço trombofilia para todo mundo, mas eu peço com muita frequência, eu sei que a Carol também, eu peço com muita frequência, porque eu sei que isso pode me ajudar lá na frente a tentar evitar um aborto. E eu tenho que ser honesto, porque às vezes eu peço para 100 pacientes trombofilias que não tinham a menor indicação para fazer diagnóstico em 3, 4. Né? Então,
assim, a prevalência, a incidência de trombofilias em casais sem histórico de abortamentos, sem histórico de perda obstétrica tardia, sem histórico de trombose, é bem pequena. É muito raro. Quem tem história, é óbvio que eu vou pedir trombofilia. Todo mundo vai ou deveria pedir. Mas, para quem não tem história, mesmo assim eu peço, especialmente quando o casal tem plano de saúde, porque tem cobertura do plano, mas com o cuidado de falar que mais acadêmico é aquele que não pede. Então, é porque por uma questão de experiência pessoal e opinião pessoal, eu acabo pedindo com uma certa frequência, e acho que a Carol também. Né? Células NK, colocaram aqui, faz parte do estudo, muitas vezes, da biópsia do endométrio. Eu não faço biópsia de endométrio com frequência para casais onde eu estou investigando infertilidade, a não ser que eu esteja com a hipótese de um diagnóstico do endométrio como causa. Isso. Você também? Também. Porque células NK, na minha opinião, não é causa de infertilidade. Não é causa de infertilidade. Você fala de implantação lá na frente, alguma coisinha assim, mas é um assunto polêmico, difícil de ser extenso para a gente falar aqui, mas com o objetivo da live hoje, eu não peço. Casos excepcionalmente raros de paciente que vem contando, eu tive uma evidência de endometrite no passado, aí você investiga tudo, não acha nada nessa investigação aprofundada, com histórico endometrial, múltiplas cirurgias endometriais por mioma. Então, não é aquele caso de investigação básica do casal infértil. Então, tô com muita preocupação naquele endométrio, faria parte da investigação. Se não, fica para momentos tardios que pertencem a tratamentos de alta complexidade para você tentar aumentar a taxa de gravidez por alguns refinamentos do estreitamento ali do que você vai fazer para cada um na individualização, mas não para investigação. Concordo com você. E aí, de conteúdo, para finalizar, eu queria ter um cuidado. Porque os exames não servem para me dizer se você vai conseguir engravidar ou não. Ah, eu encontrei uma alteração no espermograma, eu encontrei uma alteração na sua tuba, eu encontrei uma alteração no seu útero, eu tenho uma alteração no seu endométrio, então você não vai engravidar. Ou, não encontrei nada, então quer dizer que você vai engravidar. Não, porque muitas vezes os exames estão realmente normais e o casal não está conseguindo engravidar. Ou, tem alguma alteração vista nos exames e o casal engravida. Então, os exames servem para fazer um estudo retrospectivo. O casal que não engravidou está fazendo exames para tentar explicar o porquê. E esse ponto de corte ele é fundamental, porque se eu fizer os exames lá no comecinho, o casal está tentando há 1 mês e acha uma alteração no espermograma, uma motilidade, eu não posso dizer que esse casal não vai engravidar. A não ser que seja algo muito grave, né? Um quadro muito grave. Aí tudo bem. Mas alterações leves têm que ser cuidadosamente vistas, às vezes, para explicar o porquê, para saber o que eu vou fazer. Por isso que, academicamente falando, nós temos que esperar um tempo de tentativas em casa para poder direcionar os exames. Para quem tem idade menor do que 35 anos, 1 ano. Para quem tem idade maior do que 35 anos, 6 meses. Para quem tem 40 anos ou mais, pode ser feito de forma imediata, seguindo as recomendações da Sociedade Norte-Americana. Ou se o casal já tem um diagnóstico prévio. Eu já sei que eu tenho SOP, eu já sei que eu tenho endometriose, eu já sei que eu tenho fator masculino, e aí eu posso fazer. Então, as diretrizes... Esperar 1 ano, eu já posso ir direcionando. Então, as diretrizes sempre tomam esse cuidado para que você porque não é só solicitar o exame, mas saber interpretá-los de forma correta para saber o que você vai fazer depois disso, que é o tema das próximas lives, que é o direcionamento técnico quando você tem os resultados da idade, da reserva ovariana, dos exames e do tempo de fertilidade. Você vai responder essas 4 questões e depois eu vou tentar trazer como que é feito o raciocínio para você indicar qual tipo de tratamento vai ser o melhor para você. Davi, mas você fala uma coisa que eu já vi, eu não lembro se foi numa live ou num vídeo, que não é nenhum exame, como você fala, não é nenhum exame que vai dar o diagnóstico de infertilidade. Isso. O que faz o diagnóstico de infertilidade? É você não ter conseguido engravidar. Então,
não é o exame que diz alguma coisa, é a história da paciente que diz o diagnóstico é feito somente pela história. Ninguém precisa esperar a esterossalpingografia para dizer infertilidade. Fez 1 ano, é infertilidade. Definição de infertilidade. Não gravidez em 1 ano de tentativas desprotegidas. Você faz o seu diagnóstico em casa. Eu tenho diagnóstico de infertilidade. Como assim? Não precisa de exame nenhum, não precisa nem no médico. Estou tentando engravidar, mais 1 ano tem diagnóstico de infertilidade. Pronto. Está dado. E a partir daí, eu vou fazer os exames para tentar saber por que isso não aconteceu. Exatamente. Parabéns, hein, Carol? Putz, é tão legal fazer live com você. Gente do céu, eu tenho que falar isso, Davi. Muito legal. É o pensamento mais organizado. Meninas, é o pensamento mais organizado que eu já vi. Não tem pensamento mais organizado. E quando a gente está assistindo alguma coisa de um tema que a gente não domina, né? A paciente que não é especialista em reprodução humana, ter alguém organizado como o Davi, se você começa a ver tudo da vida do começo ao fim, você termina especialista em reprodução humana. Fica a dica. Legal. E ó, essa live foi muito legal. Assim, é daquelas que a gente queria que todo mundo visse, né? Então, a gente vai salvar, vou salvar no meu perfil. Eu vou colocar você como colaboradora da live, Carol, para você poder colocar no seu perfil também. Então, entra lá no perfil da Carol, entra lá no meu perfil, ajuda a gente, compartilha, curte, comenta a live, traz tragam as suas questões também, manda direct para a Carol, manda direct para mim, manda na pergunta lá. Ajuda a gente a divulgar esse projeto. É um projeto que a gente está fazendo com muito carinho, mas que pode, feito de forma coletiva, com a ajuda de todo mundo, fica muito mais legal. Tá bom? Agradecer Carol, aqui todos os comentários lindos e fofos para o Dr. Davi, para a doutora Carol. A gente leu todos e... Obrigado mesmo, viu? E deixo para você o comentário final, se você tivesse que dar uma dicasinha só sobre a busca dos exames ou das causas de infertilidade, qual seria? Não perder tempo e agilidade. Sucesso. Concordo plenamente. Tá bom? Beijo para todo mundo. Beijo, Carol. Boa noite com a criançada aí. Até Tchau, amanhã. tchau. Até amanhã.